14. Opa, vai embora não. Atos 14. É isso mesmo. Atos 14. Atos 14, 19. Fique constrangido não, irmão. O Senhor é Deus de libertação, amém? O Senhor é Deus poderoso de cura, de transformação, de libertação. É para isso que nós viemos aqui, todos nós, para sermos transformados, amém? Para a glória de Deus. Atos capítulo 14, 19. Todo mundo achou? Quem achou diz amém? Amém. Ó. Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-o para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns e encomendaram ao Senhor os que haviam crido. Até aí. Curva a tua cabeça, Senhor, nós te adoramos neste tempo, consagramos a Ti a Tua palavra que é viva e poderosa, capaz de dividir a alma do Espírito, capaz, Senhor, de, como a Tua palavra tem poder para anular sofismas, desfazer fortalezas da mente, e que ela para que ela produza o fruto necessário para o arrependimento, para a transformação, cura, edificação, em nome de Jesus todo valente. Tudo aquilo que se levanta contra a Tua palavra está amarrado no abismo. E a Ti, Senhor, pertence a glória, a honra, o louvor. Que de mim flua apenas aquilo que aprouver o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Pode se assentar. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre resiliência, força, resistência para permanecer no chamado e no propósito de Deus. A resiliência, eu não sei se é uma palavra ultimamente muito usada, mas é a capacidade de se recompor rapidamente. Então, por exemplo, se você pega uma régua, não sei se você tem aquelas réguas assim que você pega assim, e rápido, você entorta ela um pouquinho, você solta, ela se recompõe novamente. Então, recompõe, né? Então, é a capacidade de se recompor. E o Espírito Santo, ele tem nos dado essa capacidade, e o Espírito Santo quer levantar homens e mulheres com essa capacidade nesses dias. Por quê? Essa capacidade de se recompor. Porque muitas pessoas nos dias de hoje, e até ao longo de uma caminhada, muitas pessoas acabam ficando pelo caminho. Muitas pessoas acabam ficando pela beirada. Porque ou se vislumbra com as coisas do mundo, outros acabam se cansando, outros acabam retrocedendo, outros acabam se enfiando em guerra que não é para se enfiar,
desviando do propósito que Deus havia reservado para ela. Outros acabam se vislumbrando até mesmo com as coisas dentro do chamado, como já aconteceu. E aí a gente observa que durante uma caminhada, a gente vê em Atos, por exemplo, Jesus após ressurreto, o que aconteceu? Jesus ficou quantos dias? Só quem lê Bíblia, hein? Questionaram. Depois que Jesus foi ressurreto, que ele morreu, no terceiro dia ressuscitou, e ele reviveu. Amém? Quantos dias ele ficou aqui na terra? 40 dias. Muito bem, Senhor. A esperança. Muito bem. Glória a Deus. Ele ficou 40 dias. Desses 40 dias, ele foi visto por cerca de 500 testemunhas. Só que dessas 500 testemunhas, ele ficou 40 dias. No 40º dia, para onde que ele foi? Para onde que Jesus foi? Para onde que Jesus foi? O culto eu estimulo mesmo para você pensar e você fala assim, nossa, mano, nunca mais o pastor vai fazer pergunta e eu vou ficar sem responder. Jesus ficou 40 dias na terra, depois de ressurreto. E aí ele foi para onde? Para o céu. Para onde mais ele poderia ir? Foi para o céu. E aí ele falou, deu uma ordem para os discípulos para eles ficarem em Jerusalém, para que eles aguardassem a promessa. Que promessa é essa? Que promessa? Do Espírito, para que do alto fossem revestidos de poder do Espírito. E nesse período da ascensão de Jesus até os céus, e o aguardo até eles, o Espírito vir sobre eles, revestimento de poder, das 500 pessoas, só cerca de 120 estavam no cenáculo, estavam no lugar onde todos foram revestidos de poder. E cadê as outras 380 pessoas? Cadê? Você sabe? Eu também não sei. Cada um ficou lá esperando. Aí, sabe aquela história de que tem as 500 lá, as pessoas lá, aí de repente um vai saindo, o outro vai saindo, aí o outro sai por aqui, o outro sai por ali. Sabe como vai saindo? Aí de repente sobra só um punhado de gente. E só cerca de 120 permaneceram. Por quê? Porque um achou que estava demorando demais. Outro falou, não, acho que eu vou cuidar da minha vida, porque esse tal de Espírito Santo não vem. E cada um foi indo, e ninguém perseverou. Só os 120. Então, ao longo de uma caminhada, muitos acabam retrocedendo daquilo que Deus os chamou. E Deus não nos chamou para retroceder. Deus não chamou eu e você, eu e nem você, para retroceder, para voltar atrás naquilo que Ele nos chamou. Pois não fui eu, nem homem, nem gente que chamou eu e você. Foi o próprio Deus que escreveu. E antes mesmo no ventre da nossa mãe, Ele já havia escrito todos os nossos dias. E como eu sempre falo, ninguém foi chamado para ser telespectador de culto. Você foi chamado para cumprir um propósito de Deus aqui na terra. Amém? Você foi chamado para cumprir o propósito. Então, às vezes, diante de tantas situações, o mais fácil é voltar atrás. O mais fácil é retroceder. O mais fácil é buscar um caminho mais fácil. Diante daquilo que Deus nos chamou. Diante daquilo que Deus nos entregou. O mais fácil é voltar atrás, é buscar algo que seja mais fácil, algo que dê menos trabalho, e às vezes a gente tem
a falsa ideia de que, mas está muito difícil, está dando muito errado, então não é de Deus para a minha vida. É exatamente o contrário. Porque está difícil, porque tem ali travado, é exatamente que é de Deus, porque se é de Deus, muitas vezes o inimigo vai querer impedir aquilo que está para acontecer na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque se cumpre o propósito de Deus na nossa vida, o que acontece quando o propósito de Deus se cumpre na nossa vida? Quando o milagre acontece, quando nós somos um instrumento, quando isso acontece, o propósito se cumpre, o milagre acontece, a unção de Deus é derramada sobre nós, o que acontece? Nós passamos a ser testemunhas daquilo que Deus é poderoso para fazer. E quando nós somos testemunhas, nós viramos o outdoor daquilo que Deus é poderoso para fazer. Então, outras pessoas passam a ser ministradas por causa daquilo que Deus fez na nossa vida. Por isso há tanta guerra, há tanta batalha travada para o que o inimigo quer impedir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas aí eu te pergunto, o inimigo tem poder contra Deus? Não. Então, para cima de quem que ele vai? Para cima da gente. Por isso que fala em Apocalipse que o inimigo das nossas almas, o acusador dos nossos irmãos, ele vem contra nós. E aí você fala, nossa, mas por que Deus não simplesmente acaba com tudo isso? Você e eu estamos sendo treinados. Seria fácil demais dar tudo de mão beijada. Aqui tem alguém que foi criado bem mimado. Não tem ninguém não, né? Graças a Deus. Tá precisando levar umas aulas para aprender. Infelizmente. Se dá tudo de mão beijada, quem é que tem filho? Principalmente pequeno. Pois é. No caso de vocês, ainda a nenenzinha é pequena, né? Mas na hora que começar a andar, vai querer mexer em tudo, vai querer... Se você der tudo o que a criança quer, na hora que ela quer, você vai estar criando o quê? Uma pessoa ou um ser mimado, que vai achar que a sociedade é obrigada a fazer tudo o que ela quer. Então, por isso há tantas guerras e tantas lutas, porque Deus quer nos forjar em oração, quer nos ensinar para que nós possamos ter resiliência, a força do Espírito, aprender a sermos forjados, aprendemos que tem determinados tempos que devemos aguardar, aprendemos que tem determinados momentos que nós precisamos única e exclusivamente continuar fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Então, o diabo ele tenta e ele vai de todas as maneiras querer nos induzir, querer lançar setas, querer lançar mentiras, querer lançar desânimos, mas hoje o Senhor nos dá a barra do Espírito, barra e autoridade para continuar e perseverar em nome de Jesus. Amém? Então, nesse tempo é necessário se levantar homens e mulheres cheios do Espírito para continuar fazendo aquilo que Deus chamou. Sabe o que acontece? O apóstolo Paulo, ele recebe um chamado de Deus e você olha para aquilo e você fala, meu Deus, como que pode isso? O apóstolo Paulo estava comprometido com Deus e com aquilo que Deus havia dado para ele. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu vou mandar no grupo da igreja também para os outros que não estão vendo. Eu mandei um vídeo, um corte de um vídeo que fala a respeito daquilo que uma família inteira fez. E eles, na China, se não me engano, ou na Coreia do Norte. Coreia do Norte, né? Eu que mandei o vídeo, nem me lembro. E aí,
tinha uma família, eles cavaram um buraco, eles confessaram publicamente que eles eram de Jesus. Descobriram, né? E aí eles cavaram uma cova muito, sim, bem funda, e lançou os pais, as crianças, a família toda lá. Falando assim, ó, essa é a última chance de vocês. Vocês negam Jesus, ou vocês vão ser enterrados. E as crianças ainda titubearam para lá e para cá e tal. Isso aqui. Você fala, meu Deus, e agora? E aí as crianças tiveram até assim, aí o pai foi e falou assim, filha, isso aqui vai durar só um momento. Isso aqui é só um momento. Tem algo melhor, tem algo maior reservado para nós. E de fato, porque a partir da morte, aqueles que dormem em Cristo, aqueles que morrem em Cristo, não tem aquele negócio de dormir para depois, não. É de imediato. É de imediato indo para a glória, aguardando o dia que o noivo virá buscar a sua igreja. Mas o gostinho a gente já começa a experimentar a partir do momento que nós morremos. Assim também como quem morre sem Cristo já começa a experimentar tormento. Lucas capítulo 16 vai falar sobre a história de Rico e do Lázaro, que ambos morreram, e um foi para o seio de Abraão, foi para a glória, foi para o céu, e o outro foi para um lugar de tormento, de imediato. E ali eles foram enterrados, aquela família, e eles morreram. E ali todas aquelas, tinha mais pessoas, além dos soldados, testemunhando aquele fato. E o fim da história é que todas, inclusive os soldados, todas aquelas pessoas que odiavam aquela família e viram aquele acontecimento, todas aceitaram Jesus e se entregaram para Jesus como Senhor e Salvador. Todas aquelas pessoas que estavam ali. Por causa da perseverança de uma família. E até outras pessoas falam que dizem que esse acontecimento ficou, todos os missionários que fazem missões e perambular naquela região conhecem essa história. E falam, muitos até falam que eles foram enterrados, mas na verdade não foram enterrados mortos. Eles foram a semente para a salvação dos outros que estavam ali. Porque todas as pessoas que estavam ali ao redor, inclusive os soldados, foram salvos. O que é isso, pastor? Perseverança. É continuar até o último minuto, sem titubear nem para a direita nem para a esquerda. Então, por que o apóstolo Paulo fez o que ele fez? Porque ele estava comprometido com Deus e com aquilo que Deus havia dado para ele. As dificuldades que você supera, as perdas que você está disposto a viver, tem muito a ver com o quanto você está comprometido com Deus. Quem não supera nada, não tem história para contar e nem está comprometido com nada. Ah, não, mas eu vou, assim, sabe? Acho que isso não é para mim. Já ouvi tantas vezes isso. A pessoa fala, mas eu acho que isso não é para mim. Esse negócio de chamado não é para mim. E quantas vezes pessoas, não só no chamado, como no restante todo da sua vida, porque toda a nossa vida tem a ver com o chamado de Deus na nossa vida. Que não se compromete com nada e não vivem nada. E não superam nada, e não vivem nada com Deus, não tem experiência nenhuma com Deus, e pior, não tem história nenhuma para contar. E aí a única coisa que a pessoa consegue viver, consegue fazer, é ver aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros. Mas na vida dela, pastor, mas eu quero viver coisas com Deus na minha vida. Então você precisa aprender a continuar fazendo. Você precisa aprender a superar. Você precisa aprender a estar comprometido com Deus e com aquilo que Ele te chamou para fazer. Pastor, mas eu não sei o que Deus me chamou para fazer. Pois comece a estar na presença, comece a vir.
Comece a estar no lugar da comunhão na igreja. Comece a buscar a Deus em oração. E que aos poucos o Senhor vai te levando. Te levando, te levando, te levando, te levando para o lugar aonde Ele vai te conduzir para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Em obediência. Eu ouvi algo sensacional hoje, inclusive. Que a pessoa estava falando assim. Eu acho maravilhoso, né, quando as pessoas falam assim do casamento. E casamento chamado, ele está intrinsecamente ligado. Está muito ligado uma coisa a outra. O meu chamado, por exemplo, está ligado intrinsecamente ao meu casamento. Por quê, pastor? Porque se faz sentido eu falar, eu tenho chamado para ir missões, para viajar o mundo inteiro, e esse é o meu chamado, mas aí eu me casar com a pastora, que não tem esse chamado. Ou pelo menos, né? Não como um chamado de missionário mesmo. Faz sentido? Aí ela não vê o marido dela. Ela está aqui pastoreando e o marido dela viajando o mundo inteiro, viajando e nunca vê. Faz sentido isso? Não. Um chamado tem que estar... Deus não faz nada à toa. Já começa por aí. Deus não faz nada errado. Ah, não, vou incluir vocês porque aí você que se vira. Não. Não. Deus não dá ponto sem nó e Deus não faz nada sem propósito. E aí eu vi algo interessante hoje a respeito disso, dizendo assim que há pessoas que falam assim, ah não, vamos separar porque... Por que vocês vão separar? Ah, porque o amor acabou. Falei, interessante, né? Porque vou fazer até uma pergunta. Ô Fábio, você tá com seu carro aí? Tá, né? Quando isso acontece assim, de às vezes esquecer e tal, seu carro acaba a gasolina. Você abandona ele, joga fora? O que você faz com ele? Você vai abastecer, não é? Ah, acabou. Acabou, então, né? Joga fora esse carro aí, né? Ah, é o casamento? Mesma coisa. Por que não vai abastecer? Por que não vai abastecer de novo? Acabou? Por que não vai nutrir? Por que não vai regar? Por que não vai abastecer em Deus? Um casamento, o amor só permanece quando está ligado àquele que é o próprio amor. A Bíblia fala que Deus é amor. A essência dele é essa. Então, se eu estou longe daquele que é, estou fora do propósito. Não há casamento que se sustente. Está completamente fora do propósito. E muitas pessoas abandonam o chamado tão facilmente. Ah, não, porque acabou não sei o que, acabou isso. Pois é, mas cadê o combustível de todos os dias? Como que eu quero realizar meu chamado? Como que eu quero fazer? Como que eu quero permanecer firme? Como que eu quero permanecer firme na presença, com força? Como que eu quero permanecer com ânimo, com a garra do Espírito, aquilo que me motiva, se eu não derramar a minha vida no altar, na presença dele, todos os dias? Ah, eu estou desanimado. Orou hoje? Buscou? Fez alguma coisa? Pelo amor de Deus? Ah, então, né? Não tive tempo. Nossa. Que desculpa mais esfarrapada. Olha só, para a gente entrar no texto. A gente observa a vida do apóstolo Paulo e a gente vê em Gálatas, capítulo 6, 17, que ele vai dizer: ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Ele não estava falando só das marcas físicas. Pelo contrário, ele estava falando das marcas espirituais.
Porque naquela altura do campeonato ele estava dizendo aqui, ele estava dizendo que ninguém tem poder de me perturbar, ninguém tem nada pode me perturbar mais, porque eu tenho marcas no meu corpo, eu tenho marcas de quem caminhou com Cristo lado a lado, eu tenho marcas na minha vida de quem superou, de quem viveu situações, mas continuou perseverante. Eu quero te perguntar, daqui a 10 anos, que história você vai contar? Você vai poder dizer, ninguém, eu não largo Jesus por nada, porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho, e eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele fez na minha vida, eu sei de onde Ele me tirou, e eu sei aquilo que Ele tem feito. Uma coisa, eu não tenho tantas, mas eu tenho história para contar. Eu posso não ter tantas histórias assim, ou aquilo que eu desejei um dia, mas uma coisa eu sei o que Ele fez na minha vida, eu tenho uma história para contar, eu sei dos milagres que Ele fez na minha vida, e detalhe, eu sei o que aconteceu na minha vida, que humanamente não poderia acontecer, mas somente pela intervenção dEle. Que história daqui a 10 anos você vai contar? Nesse ano, mês de dezembro, nós estamos hoje no dia 4 de dezembro. Eu quero te perguntar, do dia 1º até o dia de hoje, que história que você tem para contar? Ah, pastor, eu trabalhei, uns problemas aí, uns boletos para pagar e tal. Sua vida se resume a isso? Que hora que teve aí uma dependência e você vê um livramento de Deus na tua vida? Que hora que teve aí uma dependência de você não ter nada, não ter nada para puxar, e de repente você vê a intervenção de Deus ali, e Deus agindo na hora que você não tinha nada? Ou na hora que era para você depender, você foi correndo para fulano, para ciclano, para não sei quem, para... O apóstolo Paulo estava naquela condição, aprendendo, entendendo que ele era dependente de Deus. Do momento em que ele, no caminho de Damasco, recebeu a Cristo ali e ficou cego 3 dias, e ali começou o processo de Deus na vida dele. Olha alguns pontos importantes nesse texto. O primeiro deles é que no versículo 19, sobreveio, porém, judeus, Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-o para fora da cidade, dando-o por morto. Ele foi dado como morto. Ele foi dado como morto. Se fosse nos dias de hoje, no dia de WhatsApp, tanto é porque quando alguém era apedrejado, o apedrejamento só terminava quando a pessoa estivesse morta. Certo? Quando eles olharam, viu ele ali e falaram, foi dado como morto. Para ele ter sido dado como morto, como que ele estava? No mínimo desacordado, sim ou não? Foi dado como morto. Se for, naquela época, se fosse nos dias de hoje, naquele tempo não tinha o WhatsApp, já teria alguém gravado alguma coisa, falando, foi pregar o evangelho, olha o que aconteceu. E já teria circulado pelos 4 cantos, dizendo, aquele que foi pregar aqui, que era o apóstolo, não sei quem, morreu. Morreu. E quantas vezes, muitos de nós somos dados como mortos. E muitas vezes o diabo quer circular essa notícia. Muitas vezes nós somos dados como mortos. Dados como mortos, e até mesmo a gente já acha que acabou tudo. Já acha dado como morto por nós mesmos. Mortos diante das situações, porque tem situações que vêm como uma avalanche para cima da gente, para nos destruir. Com o intuito de nos destruir. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantas vezes, você já passou por situações que você achou que ali seria o teu fim?
ali, tipo, meu, eu acho que dessa passo não. Eu já passei por isso. Não, acho que dessa. E não é nem não só fisicamente, mas assim, sabe aquela situação que você fala assim, meu, não tem mais jeito, já acabou. De repente, foi dado como morto. E aí o pessoal olha para ele, fica rodeando ele, os discípulos olhando. De repente ele levanta dali e fala assim, e aí sai para lá, vai lá para casa, junto com o Barnabé. E aquele que foi dado como morto, de repente levanta e para ser apedrejado da maneira como ele foi apedrejado, ou seja, tinha ferimentos. E nesta noite o Senhor, Ele te diz que apesar de você se achar e achar que muitas vezes é o fim, achar que já está dado como morto, achar que já acabou, porque uma coisa que está morta não tem mais vida, não tem mais nada, não está completamente em inatividade, mas o Espírito Santo revigora, dá força que vem dele mesmo, porque muitas vezes tem situações que a gente não tem força na gente, não tem como a gente mesmo levantar com as nossas próprias forças físicas, emocionais, muitas vezes vêm para nos abater, lutas e dificuldades, ações malignas muitas vezes para nos destruir, mas o Espírito e do Espírito vem a força necessária para nós perseverarmos e continuarmos dentro do propósito que Ele nos chamou. Amém? O mesmo que levanta é o mesmo que é fiel para permanecer, te fazer permanecer intacto diante do propósito. A segunda coisa é que a gente observa é que no dia seguinte, que negócio é esse? A primeira coisa, primeiro, ele é dado como morto. Aí, o que acontece logo em seguida? Talvez muitos de nós falem assim, não, pastor, vamos ter sabedoria, né? Porque, poxa, um apedrejado, e aí, né, vamos ficar em casa, né? Vamos ficar de repouso, porque, né, os médicos falam para repousar. Poxa, você foi apedrejado, você passou por isso, por aquilo outro. Vamos descansar. Não é hora de descansar coisa nenhuma. É hora de continuar, porque nos dias seguintes, o texto vai dizer que no dia seguinte, alguém que foi apedrejado e dado como morto se levanta no dia seguinte para pregar. Sabe por quê? Porque tem momentos na nossa vida que a gente sofre o baque, mas o Senhor te renova, te reveste do poder dele para você se levantar no outro dia já. Não é esperar e ficar se lamentando. Você e eu não temos tempo para nos lamentar, para ficar chorando, leite derramado, nada disso, porque grande é a obra que o Senhor tem para fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Sabe por quê? O que ele foi fazer no outro dia, gente? Alguém que foi apedrejado. No outro dia já se levantou para ir pregar, para ir encorajar os irmãos. Sabe por quê? É nessa hora que os crentes moleza, você precisa largar, dá uma cutucadinha assim, no irmão que está do seu lado. Fala assim, não é tempo de moleza não. Fala assim, deixa de ser mole. E vai fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Vai trabalhar para o reino de Deus. Amém. Não tem tempo de moleza, não. Ah, não, vamos esperar, pastor. Aí a pessoa, alguém fala assim, não, mas apóstolo, você foi apedrejado, e tem um repouso aí,
fica aqui na minha casa, ó, toma o controle, pode ligar no Netflix aí, o IC do Wi-Fi já tá ali escrito já pode ficar, repousa um pouquinho, tem dó de você mesmo, calma, tá muito afoito. Enquanto a gente fica descansando na moleza, na preguiça, eu não tô falando que a gente não tem que descansar, eu tô falando que tem momentos da nossa vida que não é o tempo de descansar. Enquanto muitas vezes a gente está descansando ali, tirando um relax ali na moleza, tem gente morrendo. Tem gente que Deus quer usar, não é a mão do outro, não, é a sua mão para curar. Certo? Tem gente precisando de uma palavra. Uma palavra. Eu não sei pregar, pastor. Pois se você pregar João 3,16, se pegar João 3,16, já é o suficiente para a pessoa se reanimar, receber a palavra, ser curada. Tem gente precisando de uma palavra, a gente precisa de uma oração. De uma oração. Uma oração. Então não tem tempo para moleza, não. É no outro dia mesmo. Não, mas a gente já fez hoje, já tem. Não, é no outro dia mesmo, porque a obra do Espírito é grande para fazer nessa terra. Então, enquanto eu passo por situações, por lutas, pois eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, porque eu não tenho tempo para ficar me lamentando, porque grande é a obra que o Espírito tem para fazer nesta terra. Então, enquanto você está passando, mas você não sabe o que eu estou passando, pastor? Não sei mesmo, pois enquanto você está lá na luta passando, vá fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque enquanto você faz, Ele trabalha naquilo que você não tem condições. É assim. É assim. Nós vivemos num tempo que, me desculpe, de muita teoria, de muita teologia e pouca prática. Eu estou falando que não tem que ter teologia. Eu faço. Tem que ter estudar, sim. Mas só ficar estudando e não ter prática, não adianta nada. O que adianta você aprender a estudar a origem, a hermenêutica, estudar que... Não, quais são os dois fundamentos? Não, vamos estudar. Os dois fundamentos que amarás a Deus sobre todas as coisas, todo o seu entendimento, amarás o teu próximo a ti mesmo. Vamos estudar, vamos pegar a origem, o sentido original. Aí você pega tudo isso e a prática do amor, cadê? Cadê você com a mão na massa fazendo alguma coisa? Eu vejo muita gente, né? Cadê fazendo alguma coisa? Uma moleza. Pensa numa moleza. Pensa nos crentes que eu tenho visto nos dias de hoje. Pessoas moles. Literalmente, mole. Vamos ali, tem um tempo de oração. Então, eu preciso trabalhar. Vamos no monte. Então, é que eu estou muito cansado. Trabalhei o dia inteiro. Não, vamos no culto, vamos na vigília. Nunca dá. Nunca quebra limite, nunca rompa. Só quer fazer aquilo que dá. Só quer fazer aquilo que sabe, que está ali dentro do quadradinho. Aquilo que é confortável, que é cômodo. Você acha que era cômodo pro apóstolo Paulo tomar pedrada num dia, ser dado como morto e no outro dia já ir sair pregando e sendo confrontar lá e animar o povo? Era cômodo? Não! Não! Nós precisamos sair da teoria, largar a mão de moleza. Mas eu não sei como vou fazer, não sei o quê. Quem te chama para fazer a obra é o dono da obra. E se ele é o dono da obra, ele te chama para a obra dele, é o mesmo que sustenta você na obra que ele chamou.
E último, depois fez discípulos. Como é que é? Fez discípulos. Fez discípulos, ministrou, exortou, curou, animou. É interessante, né? Porque quem precisava de ajuda e quem precisava de encorajamento foi quem foi encorajar e quem foi exortar, quem foi animar o povo. Aí você fala assim, não, mas peraí. Quantas vezes eu já vi pessoas que, a gente vê vários testemunhos de pessoas que estavam no hospital em estados assim já de câncer, de quase que terminal. Aí os povos iam lá, vamos orar com fulano, vamos lá. Aí a igreja ia lá, chegava lá no hospital, a pessoa já em estado, muitas vezes, já no finalmente, já chegava lá, ao invés dos crentes ir lá encorajar, era a pessoa que estava doente que encorajava o povo. Eu lembro do testemunho do presbítero Pedro, que já dorme no Senhor. O povo falava, a gente ia lá e era ele que encorajava a gente. A gente chegava lá para ministrar, para orar, a gente era ministrado por ele. Sem muitas vezes falar nada, ele só, aquele ânimo, aquela brincando, tudo. Meu Deus! Que ânimo é esse? Que força é essa? Não, ele não, eu sei que vocês não conhecem, mas só o testemunho que vale é o testemunho. Hã? Ele estava com câncer, irmãos. Com câncer. Ele teve câncer da primeira vez, o Senhor o curou e tal. Aí da segunda vez, ele já começou a ir para um estado bem terminal. Ele era um rapaz, um senhor já, um homem já de seus 50 e poucos anos. E ele já estava assim, ele era fortinho, né? Ele estava bem magro, bem magro, bem magro. Só que as pessoas chegavam lá e o câncer já estava assim, em estado bem avançado já. Tinha poucos dias de vida. Só que o povo chegava lá para animar, para orar, e o povo saía de lá ministrado. Onde já se viu isso? É porque quem conhece, quem sabe quem o chamou, não é abalado e nem abatido por nada. Você sabe quem te chamou? Você sabe quem te resgatou? Você sabe quem te salvou? Então, não tem motivo de você se abalar por nada. A gente dá até uma titubeada assim, nossa, eita, esse negócio, mas logo o Espírito já vem, te reanima, e glória a Deus, como Davi fez, porque Davi chorou lá quando o Ziclag, mas logo o texto vai dizer, e Davi se reanimou no Senhor. Amém? Então ele foi lá e aparentemente estava morto, precisava de encorajamento, pois foi ele que foi encorajar o povo. Foi ele que foi ajudar. Foi ele que foi lá. Quantas vezes eu já subi nesse altar aqui nas situações mais deploráveis, fraco espiritualmente, fraco fisicamente, fraco emocionalmente, mas a gente chega aqui, o Espírito enche, ele renova, ele restaura, e no altar mesmo, quantas vezes eu vim aqui e eu dizia para o Senhor, não tem condições nem de estar sentado para ser ministrado, e o Senhor me bota para ministrar, pois você abre a tua boca, a palavra dele é, abre a tua boca, porque não é você que faz, sou eu, e saía daqui, todas as vezes saía daqui renovado, e glória a Deus, e foi nesses dias que eu não tinha nada para dar nada, pois nesses dias que o Senhor operou mais, de forma mais poderosa, porque é assim que ele faz. Então, sabe, nesses dias que você está assim, é nesse dia que você tem que se levantar. Porque nesse dia, Deus vai usar você do jeitinho que você está para ministrar, para transformar a vida de alguém. Amém? Em nome de Jesus. Quando os discípulos e as igrejas viram ele, porque ele foi encorajar o povo, o texto vai dizer aqui, ó, que ele foi lá e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando
a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E ainda promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, encomendando ao Senhor os que haviam crido. Ou seja, meu Deus, que força é essa? Que vigor é esse? Vem do Espírito, não vem de outro lugar, não. Vem do Espírito Santo. Então, é por isso que eu e você precisamos nos encher do Espírito. Porque quanto mais do Espírito você for cheio, mais força dele você vai ter. Porque no dia que acabar a tua força, glória a Deus que vai acabar a tua força. Porque quando acabar a tua, tem sobejando do alto para te revestir de poder. Quando acabar a tua força, eu não sei mais o que fazer, pastor. Glória a Deus. Pois é nessa hora que o Espírito Santo entra em cena. Mas é nessa hora que o Senhor de toda a glória entra em cena para mostrar que Ele é Deus. Porque quando acaba a tua força, vem a força dele que é inesgotável. Quando acaba a tua alegria, vem a alegria do Espírito para te encher e te mostrar que na terra pode ter um caos danado, mas no céu tem poder, tem livramento, tem estratégia, tem coisas novas para serem derramadas. Quando acabar o recurso, glória a Deus que acabou o recurso. Pois é nessa hora o momento propício para do recurso do alto, você vê o recurso do alto vindo. Já viu o recurso do alto vindo? A coisa mais descabida que pode existir, que confunde a cabeça do povo, é você estar passando a maior luta do que for, e você estar sorrindo igual uma hiena, igual dando risada para lá e para cá. Você fala assim, não é possível. A pessoa acabou de estar ministrando a palavra, está jejuando, está orando, está encorajando os irmãos. Que força é essa? É a força que vem do alto. Amém? Se coloque de pé para receber força do alto. Que força é essa, pastor? É a força do Espírito. Pode até ser dado como morto, mas o Espírito renova. Mas o Espírito coloca de pé de novo. É assim que funciona. O Espírito coloca de pé de novo. De novo. Portanto, você que estava aí já na moleza, bora trabalhar para Jesus. Bora trabalhar para o reino. Amém? Desse jeito? Pois é desse jeito mesmo. Que aí você vai ficar de cara tão assim, a cara tão larga de ver que enquanto você está fazendo as coisas, enquanto você está orando, enquanto você está buscando, enquanto você está fazendo para Ele está trabalhando na tua vida. Sabe qual é a coisa que mais confunde e muita gente que não entende? E às vezes as pessoas falam assim, não, mas como que eu vou orar para o enfermo se eu tenho gente enferma na minha casa doente? Né? Se eu mesmo estou doente, como que eu vou orar por prosperidade de alguém? Como que eu vou visitar alguém se a minha casa está desse jeito? Como que eu vou orar pelo casamento dos outros se o meu casamento está assim? Oh, meu, você acha que é você que faz, é? Como que eu vou orar por restauração se o meu negócio, se a minha família está tudo em ruínas? Você acha que é você que faz, é? Enquanto você ora pelo casamento dos outros, Deus restaura o seu. Entendeu? Enquanto você ora pela cura dos outros, Deus cura você e os da sua casa. Enquanto você ora pela prosperidade dos outros, Deus prospera, vai acrescentando em você. Enquanto você ora pela restauração, pela transformação dos outros, Deus vai transformando você. Enquanto você vai orando pela alegria, pela força dos outros, Deus vai fortalecendo você. É assim. Você vai fortalecendo. É no caminho, entendeu?
Você vai orando e no caminho você vai sendo curado, vai sendo transformado. Você vai orando no caminho, vai caminhando, vai fazendo, e no caminho o Espírito vai transformando e vai curando você, vai trabalhando em você. Por quê? Porque aí você não depende de você mesmo. Ah, não vou fazer porque eu não tenho condição. Não, você não depende de você mesmo. A força, a cura, o poder não vem de você mesmo. Você vai fazendo e a cura que vai para o outro vai passando por você até o momento que a obra é completa em nome de Jesus. Feche os teus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que foi dado como morto, Senhor, tem vida de novo. Não acabou, não. É vírgula só porque tem mais ainda. Tem mais do Espírito para fazer. Tem mais do Senhor. Aquilo que foi dado como morto. Você mesmo já deu como morto. Pois pode tirar essa palavra da sua boca, porque não foi dado como morto nada. O Senhor tem obra para fazer, porque grande é a obra dele na nossa vida. Aquilo, Senhor, que foi dado. Muitas vezes que eu acho que eu não aguento, foi um baque tão grande que eu vou tirar um tempo para me reservar. Eu vou tirar um tempo para curtir a minha depressão. O sangue de Jesus tem poder. Que curtir depressão, coisa nenhuma. Você vai se levantar porque tomou um baque hoje. Oh, glória a Deus, se levanta porque o Espírito tem mais para fazer. Tem unção para derramar. Tem poder, tem coisas para realizar na tua vida e através da sua vida. Glória a Deus, levanta suas mãos ao céu e começa a profetizar. Abre a tua boca e começa a profetizar. O que o Senhor tem prometido acerca da tua casa e da tua família. Começa a declarar, fala, Senhor, a minha família vai ser conhecida como família bendita nessa terra. Eu não gero filhos para calamidade. Em nome de Jesus, comece a olhar para essa enfermidade e declarar a palavra do Senhor pelas suas pisaduras, nós somos sarados. O Senhor levou sobre si toda a enfermidade. Comece a clamar o poder do sangue de Jesus sobre a tua casa, sobre a tua família. Há poder no sangue de Jesus. A célula de dívida foi rasgada. Não tem pacto que foi feito que o Senhor não tenha anulado, não tenha pago naquela cruz. Começa a falar o sangue do poder de Jesus Cristo sobre a minha vida. Eu tenho aliança com Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor levou sobre ele, eu não aceito sobre a minha vida. O que é que Satanás tem remontado sobre a tua casa, sobre a tua família, e você tem aceitado como normal? Começa a repreender agora essa ação de prostituição, de adultério dentro da tua casa. Em nome de Jesus, começa a ordenar, solta agora a minha casa, solta a minha família, solta os meus pais. Em nome de Jesus, só vai tocar, levará em cada cheia. Aleluia, em nome de Jesus. Toda desistência, pensamento de desistência, Senhor, em nome de Jesus, nos revigora nessa noite, revigora pessoas, desperta pessoas nesta noite, para permanecer firmes, em nome de Jesus. Todo pensamento de desistência, pensamento de morte, caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda ação maligna, de comodismo, de se entregar, de moleza espiritual, principalmente para os oficiais. Começa a clamar pelo renovo do Senhor. Fala, Senhor, me renova, me renova. Em nome Senhor, de me Jesus. fortalece na força do Desperta. teu poder. Tira todo desânimo, todo abatimento. Tira, Senhor, do meu interior aquilo que veio para roubar esse tempo de derramar na tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, traz um renovo dos céus. Derrama na tua autoridade, Senhor, derrama do teu poder, derrama da tua unção. Em nome de Jesus, fortalece, Espírito Santo. Em nome de Jesus, recebe força. Tem pouca força, recebe força do Espírito Santo. Tem pouco suprimento, recebe o suprimento do Senhor. Tem alegria, assim, bem minguadinha, assim, recebe alegria.
diz em nome de Jesus. Tem pouca. Está com tudo. Recebe do Espírito. Recebe despertamento em nome de Jesus. O Senhor vai te dar força e vigor. Vai nos dar força e vigor. Porque esse tempo é tempo de colheita. E para colher tem que ter disposição para colher. Para ver. Sabe para quê? Para ver o que vai ficar com a gente. Para ver o que você vai semear. Para ver o que você vai ali deixar armazenado. E glória a Deus. Em nome de Jesus, recebe força para permanecer e continuar. Em nome de Jesus. Está pensando assim, quem eu? Desse jeito, é desse jeito mesmo. Pai do Senhor é contigo, abre a boca e eu a encherei, diz o Senhor. É maná pela maestreia. Aleluia. E não é pela tua força, é pela força dele. É o poder dele através da tua vida, é a força dele através da tua vida. É maná pela maestreia. Aleluia. Amém. Você que nos assiste, o Senhor não te chamou para você retroceder. Aliás, o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Deus te chamou e não é tempo, não dá, sabe, não dá tempo de ficar se lamuriando, não dá tempo. Não dá tempo porque grande é a obra do Senhor. Não é pequena não, grande é a obra do Senhor na nossa vida. Deus te abençoe. Amém.